O livrinho complexo que é este Geografia da Dona Sofia de Mello Briner Anderson, hein? Seja bem-vindo ao canal Fala Pra Camões, eu sou Ju Palermo, estou sumidinha aí nessa última semana e meia, porque a vida, eu falei esses dias na sala de aula, eu falei, gente, a gente planeja a vida, e aí a vida entra no meio da vida e atrapalha a vida, né? O aluno falou, nossa, que poético. Mas é isso, um monte de coisa acontecendo, e aí a gente acaba deixando algumas, né? São muitos pratos para girar ao mesmo tempo, alguns caem, caiu do canal aqui, mas estou de volta para falar dessa obra que a FUVEST colocou no vestibular para a gente por 2 anos. O Cristo Cigano vai ficar. O Cristo Cigano, alô. O Cristo Cigano tinha entrado, né, no vestibular da FUVEST 2026, que foi do ano passado, né? E aí eram só 12 poeminhas, era uma obra muito gostosa, muito tranquila. Acho que era a obra mais de boa da FUVEST, mas durou pouco, né? Foi um pequeno, um aninho só, um pequeno tempo curto. E aí ela foi substituída pela obra Geografia. Você encontra muito provavelmente, se você for comprar novo, você vai encontrar essa edição da Companhia das Letras, que é da linha da Companhia de Bolso, né? Poesia de Bolso é a coleção que eles fazem. E eles lançaram junto o Cristo Cigano, que são só 12 poemas. Para lançar isso aqui seria, na verdade, um folheto, né? E aí eles juntaram com Geografia. Provavelmente já de olho na lista da FUVEST, que a Companhia das Letras não dá ponto sem nó, e aí já lançou nesse mesmo livro, sabendo que ia entrar, então, esse ano, e se eu não me engano, fica pelos próximos 2 anos, tá? Acho que 27 e 28, se eu não me engano, Geografia no vestibular da FUVEST. São 60 poemas, os poemas não são longos, com exceção de um ou outro, mas eles dão trabalho, porque eles são bastante simbólicos, né? Eu fiquei bastante tempo para fazer análise de todos esses poemas, porque eu não sei se vocês sabem, se não sabem, fique sabendo, né? Eu tenho o meu curso de leitura guiada, em que eu leio todas as obras da FUVEST junto com você e vou te explicando tudo, né? Então, diferentemente de outros cursos que tem por aí, que o cara vai falar, vou falar de geografia. Aí ele fala de alguns poemas que ele selecionou porque ele quis. Aqui não, aqui a gente lê todos, eu explico todos para você, né? E eu fiquei um bom tempo, se você quiser conhecer o método Bisturi, você tem informações aqui embaixo, dá para você comprar o curso só de geografia, mas se você comprar todas as obras da FUVEST, você tem desconto, ou se você comprar, que é o método Bisturi, né? Ou todas da Unicamp, ou FUVEST mais Unicamp, enfim, vai ficando cada vez mais barato, então dê uma olhadinha aí, a gente tem link aqui embaixo para este belo produto que tanto trabalho me dá e também muito orgulho me dá, né? Porque eu sei o quanto ele ajuda o vestibulando. Que assim, ó, cada poema que você vê aqui no meu livro vai estar inteiro, riscado, rabiscado, que isso aqui é a análise que eu faço, né? Eu vejo muita análise superficial e ruim aqui no YouTube mesmo, né? Tem uma professora aí que faz uma análise dos poemas, gente, que dá até vergonha, assim, que ela só faz análise gramatical, fica pintando as coisas, fala coisa errada, né? Gravei, inclusive, aí uns reels sobre... Uns reels, não, uns stories. Vou colocar no reels isso, para ficar lá, né? Então, assim, dá trabalho fazer a pesquisa, de fato, de cada um desses poemas, quais são as referências que a dona Sofia está fazendo. Ela está fazendo sempre muitas referências, né? E são 60 poemas. Alguns são bem curtos, tem poema aqui de 2 versos, mas ainda assim vai dar bastante trabalho para a gente, tá? Mas é gostoso, assim, é um livro possível. Por exemplo, Nebulosas eu acho muito mais difícil, né? Até pela linguagem, por ser mais antigo. Esse aqui, o Cristo Cigano, é que eu fico batendo o olho na capa e o Cristo Cigano aparece primeiro aqui, né? O Geografia é uma obra publicada em 1967, ele já está bem mais próximo de nós no tempo, né? A dona Sofia de Mello Briner Anderson é uma autora portuguesa, tá? E a gente vai ver muita coisa de Portugal aqui, obviamente, na relação com o mar, principalmente, né? O mar um elemento muito presente na poesia da Dona Sofia de maneira geral, mas é um elemento muito presente na história de Portugal e é o que nos une, literalmente, e também simbolicamente, historicamente, com Portugal, né? Brasil, Portugal, essa coisa colônia, metrópole, não é um dos poucos pontos que ela vai. É um ponto que ela vai trabalhar aqui, mas não é a tônica do livro, né? Apesar de a gente ter uma sessão aqui, esses poemas estão divididos no livro em 7 sessões, e tem uma sessão de 4 poeminhas que ela vai chamar Brasil ou do Outro Lado do Mar. E que todos os vídeos que eu vi aqui de análise no YouTube focam muito nisso, porque fica pensando, né?
Afinal de contas, se a FUVEST está colocando isso na lista, apesar de ser literatura portuguesa, é uma prova brasileira, então eles devem focar nisso. E não existe isso na FUVEST, né? Ela mandou você ler os 60 poemas, ela pode colocar qualquer um desses poemas, não necessariamente vai cair uma parte, vai cair um dessa parte, Brasil, né? Eu fico pensando, você que coloca a sua aprovação nas mãos do acaso, né? Ah, eu não vou conseguir ler todos, então eu vou ler só esses porque é mais provável. Não existe provável no vestibular quando a gente fala de literatura, tá? O que é provável? Provável não. O que é certo? Que vai cair um desses 60. Então, é muito melhor você estudar os 60, entender os 60, estar preparado. Não é, obviamente, uma questão de decorar, né? Ninguém decora 60 poemas, nem eu decoro 60 poemas. Eu vejo professores aqui em cursos dizendo, ai, gente, a gente não vai ler os 60 porque não dá. Por que não dá? Claro que dá. Ah, porque você não vai decorar os 60. Sim, mas não é para você decorar. É para você entender cada um desses poemas. Um poema aqui, sei lá, vou abrir aleatório. Esse poema aqui que eu li, estudei ele inteirinho. Eu não vou decorar ele, mas quando ele cair na prova, eu vou lembrar, porque eu já estudei. É verdade, isso aqui está relacionado a tal coisa, né? Porque eu entendi e não decorei. Tem, inclusive, um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, a diferença entre entender e decorar obras para o vestibular, mas enfim, né? E aí a gente tem, então, esses 60 poemas e esse título, né? Geografia. Uma geografia, gente, não era literatura? Qual que é? A dona Sofia vai propor aqui para a gente uma espécie de viagem, que é uma viagem, ao mesmo tempo, literal, porque ela parte de um lugar e chega num lugar e passa por lugares físicos. Ao mesmo tempo, é uma viagem de memória afetiva, são lugares importantes para a dona Sofia, e também uma viagem interna, também uma viagem, uma questão de sondagem do eu, né? De tentar entender quem sou, como funciono, como olho para o mundo, como me relaciono com o outro. Então, a gente tem nessa geografia, a gente está falando de lugares que são lugares físicos, a gente está falando de lugares que trazem memórias, memórias afetivas, e a gente está falando de lugares que não são lugares físicos, mas que é o meu lugar no mundo, o meu lugar dentro de mim, e o poema como um lugar. A gente vai ter essas 7 sessões que são nomeadas. A primeira sessão se chama Ingrina. E Ingrina é uma praia em Portugal, na região do Algarve, onde a dona Sofia de Mello, Briner Anderson, ia muito com a família na sua infância. Então, ela parte, a viagem aqui dessa geografia, né, esses lugares por onde a gente vai passar e de onde a gente vai falar, a viagem parte dessa praia de Ingrina como se fosse lá no começo, porque é uma das memórias mais antigas da dona Sofia, uma memória da sua infância que evoca outras memórias, mas, e a gente vai passar por todas as partes, e a última parte se chama No Poema. E um pouco essa ideia de que a gente parte de Ingrina e chega no poema. O poema como um lugar. É claro que isso não é literal, né? Mas a ideia de que o poema funciona como se fosse um lugar onde eu posso chegar. E a gente vai ter nessa parte poesias metalinguísticas, de maneira geral, na sua maioria, são acho que 4 poeminhas aqui nessa última parte, falando sobre o fazer poético, né? Eu vou dar uma passada rápida aqui para você, como um mapa de viagem, né? Um pouquinho sobre cada uma dessas 7 partes e de que tratam esses poemas principalmente. Quero trazer a análise de um inteiro aqui para você entender como que eu trabalho, né? Como que eu faço no bisturi. Eu vou te dar aqui a análise de um poema para você entender o que eu faço com todos os 60 poemas no meu curso, no meu método. Mas começando, como eu disse, de Ingrina, Ingrina é o ponto de partida, né? Essa praia, como eu disse, que é muito importante para a história da dona Sofia, de onde ela vai e ela vai tratar muito também aqui de sentidos, então cheiros, cores, brilhos, sensações táteis que evocam memórias. A partir daqui eu começo a minha viagem, que vai terminar no poema, né? O primeiro poema que ela tem é um poema em prosa poética, tá? É um poema em prosa, e depois a gente vai passar por outros poemas. Note que os poemas não são tão longos. Esse aqui, por exemplo, Senhora da Rocha, é um pouquinho maior, mas também não é muita coisa, tá? E depois a gente parte para a parte 2, que é procelária. Procelária, eu encontrei 2 definições. Eu encontrei uma ave mitológica que acompanhava os navegantes. Então, a gente está falando de viagem. O mar, como eu disse aqui, vai ser bastante importante, né? Como se a gente estivesse fazendo uma viagem pelo mar, mas não só isso. O mar é um elemento muito presente na poesia da Dona Sofia. Dona Sofia faz uma poesia de conexão com a natureza. A gente vai encontrar em alguns poemas aqui quase aquela ideia arcade ou neoclássica do Fugere Urbem, né? Fuja da cidade, o urbano, a cidade é um lugar de caos, de tormentos, de um verdadeiro contato
que o ser humano consegue consigo mesmo é através da natureza. Estando na natureza, a gente consegue se reconectar. É aquela paz que você sente quando a gente vai para o campo, para o meio do mato, ou vai para a praia, senta numa pedra e olha o mar, né? Um pouco dessa ideia de que a gente pode se encontrar melhor conosco mesmos. Nós podemos nos encontrar melhor conosco mesmos quando estamos cercados pela natureza. Então, tem o mar como esse elemento, essa ideia da vida, o início da vida, é a origem, né? Como eu disse, tem a importância para Portugal, enfim. E aí, esse Procelária, que dá nome à segunda parte, e que dá nome a um poema da segunda parte também, Ingrina é o nome da primeira parte, e aí a gente tem em Ingrina 5 poemas, e tem o primeiro poema chama Ingrina. Aí a gente tem Procelária, que é essa segunda parte que tem 8 poemas, e o primeiro poema dessa parte chama Procelária, e assim por diante, né? Então, Procelária, que dá nome à segunda parte, e que é um poema da segunda parte, é tanto eu encontrei uma ave mitológica que acompanhava os navegantes, mas também uma ave migratória, e aqui isso faz sentido para a gente quando a gente está falando de viagem, de migrar, de sair de um lugar para outro lugar. E nessa parte, essa segunda parte procelária, é a parte mais política do livro, eu diria que é praticamente a única. Esses 8 poemas da parte procelária é a parte em que a gente vê um pouco mais uma veia um tanto quanto mais crítica e política da dona Sofia de Mello Briner Anderson, que foi atuante na política do seu tempo contra a ditadura salazarista de Portugal. Esse livro é publicado em 67, ainda na ditadura de Salazar, e a dona Sofia, como eu disse, chegou a ser, se não me engano, deputada, e ela lutava contra os ideais, digamos assim, defendidos pelo governo salazarista. E aí, é nessa parte procelária, né, dessa ave que migra e que resiste, ela vai dizer, inclusive, isso no poema, né? Ela faz o ninho no rolar da fúria e voa firme e certa como bala. Ela quem? A ave, a procelária. Sobre os abismos passa e vai em frente, essa ideia da resistência. Aqui a gente tem um conjunto de poemas um tanto quanto mais, políticos, tá? Que a gente consegue relacionar bastante com a questão histórica e política de Portugal da época. Depois a gente tem uma terceira parte chamada A Noite e a Casa. E a gente vai ter tanto uma metáfora dessa casa como nós, né? O nosso corpo que guarda algo importante e o que é que está dentro do nosso corpo, que seria esse eu interior, a nossa alma, a nossa consciência, o nosso pensar, enfim. Mas também uma ideia física mesmo, a casa como um lugar nessa geografia, um lugar de recolhimento e um lugar acolhedor. E a noite, e tem vários poemas dela em que ela trata disso, né? A noite, a casa, o silêncio. É aquela hora tardia da noite, quando você está dentro de casa, recolhido, e o mundo faz silêncio. Nessa hora é a hora adequada para essa viagem para o seu eu, para você se entender, né? Às vezes, no caos confuso da rua, do dia, da luz, do sol, de muitas distrações, não dá tempo, não tem um ambiente propício para essa investigação interna. Agora, no silêncio da noite tardia, dentro de casa, com esse aconchego, esse acolhimento, é um momento ideal de eu me conectar comigo mesmo. E esses poemas, A Noite e a Casa, vão trazer essa ideia de abrigo, de aconchego e de intimidade, mas principalmente dessa relação do ser consigo mesmo, da poeta que para nesse momento para pensar o mundo, para pensar a si mesma, para pensar a sua relação com o mundo. Então, esses poemas, que são quantos dessa parte, A Noite e a Casa, são 7 poemas, vão tratar de maneira geral. Ai, todos os poemas dessa parte têm esse tema. Não, mas é um tema recorrente nessa parte. E depois a gente vai para a parte maior do livro, que é a parte 4, chamada Dual, né? Aqui os poemas são um tanto quanto mais, esses 19 poemas são um pouco mais esparsos, assim. Alguns vão retomar esse tema da quietude da noite, da hora adequada para essa investigação interna, né? Vão trabalhar com essa ideia de dualidade, né? Dual, paradoxos, antíteses, né? Aproximação de pares opostos, mas de maneira geral esses poemas retomam então alguns desses temas de que a gente já falou. Temos alguns poemas metalinguísticos aqui também, mas é uma parte um tanto quanto mais diversificada. São 19 poemas afinal. Aí a gente passa a viagem chega num lugar muito legal que é a parte 5, Mediterrâneo, tá? São 13 poemas em que Dona Sofia vai prestar o seu tributo à tradição clássica.
Então, quando a gente estuda lá na linha do tempo da literatura, o classicismo no século XVI, no período do Renascimento, que renasce um interesse pela cultura clássica, greco-romana, classicismo traz o clássico de volta, né? Isso vai se perder no século XVII com o Barroco, mas volta no século XVIII com o Iluminismo, com o neoclassicismo ou arcadismo, depois se perde de novo no romantismo, com as questões advindas da Revolução Francesa, mas volta no parnasianismo no fim do século XIX, né? Esse tributo à tradição clássica da forma, do cuidado, do pensamento, das colunas estruturadas, essa estrutura, essa arquitetura também do pensamento e da poesia, né? Os temas clássicos e a ideia de simetria, de equilíbrio, de harmonia, de beleza, um ideal de beleza que é um ideal clássico. Essa parte aqui, 13, são os poemas em que a Dona Sofia, como eu disse, presta o seu tributo. Fica claro que ela, apesar de ser uma poeta modernista, a Dona Sofia, como poeta modernista, apesar dela ter aqui versos brancos, que são versos sem rima, versos livres, que são versos sem métrica, né? De uma certa forma, ela ainda presta a sua homenagem, né? A gente vê o quanto ela recebe influência dessa poesia clássica, desse pensamento clássico, dessa forma clássica de ver o mundo, racional, apoiada na ciência, e a ciência também aqui é filosofia, que vai nos levar a pensar questões existenciais, apoiada nos grandes mitos e tragédias gregas e tudo mais. Então, essa parte mediterrânea com esses 13 poemas é uma parte bem interessante. Aí a gente cai na parte 6, que é o que todo professor de português, que todo professor de literatura está falando por aí, né? Que é Brasil ou do outro lado do mar. Em 67, quando a Dona Sofia publica esse livro, ela tinha voltado, fazia mais ou menos um ano, de uma viagem que ela tinha feito ao Brasil. Então, passamos pelo Mediterrâneo e o nosso próximo porto, nosso próximo lugar para onde a gente vai nessa viagem é o Brasil, né? Essa grande colônia, ex-colônia de Portugal. E ela vai fazer aí alguns poemas, um chamado Descobrimento, que tem tudo a ver com essa coisa, né? Metrópole, colônia, descobrir uma terra nova e um povo novo. Tem o poema Manuel Bandeira, que é homenagem ao Bandeira, né? Que assim como os poetas da tradição clássica influenciam a vida e a obra da Dona Sofia. Tem um poema para Brasília, ela fica encantada com a Brasília, ela vai dizer que Brasília é grega e brasileira. Por que grega? Porque ela percebe em Brasília, nessa arquitetura muito racional, algo de clássico, clássico no sentido greco-romano, clássico nesse sentido que eu acabei de te falar, dessa cultura clássica, né? E o meu preferido aqui, que é o poema para Helena Lanari, em que ela vai exaltar o português brasileiro, a forma brasileira de falar português, que é extremamente diferente da forma que se fala português em Portugal, que parece completamente outra língua, se não prestarmos atenção, as pessoas falam muito rápido, parece que a gente não é outra língua. E aquela portuguesa de Portugal, portanto, faz uma homenagem ao falar brasileiro. Eu acho esse poema o mais legal de todos, assim, não o mais legal de todos, eu gosto de vários poemas aqui. Mas esse, linguisticamente falando, é muito interessante, né? Seria um poema para estar numa prova, por exemplo. Mas tem vários aqui para estar em prova, tá, gente? E ela termina, como eu disse, no poema, né? A gente sai de Ingrina, passa por todos esses lugares, passa pela... Como a Procelária, a gente migra, a gente passa pela casa, a gente passa pelo Brasil, passa pelo Mediterrâneo e chega no poema, com esses 4 últimos poemas mais metalinguísticos que ela faz, tá? Eu quero trabalhar aqui com vocês, como eu disse, não dá para eu fazer, Ju, faz todos os poemas aqui. Até daria para eu fazer no YouTube, mas eu preciso sobreviver, né? E aí, se eu fizer tudo de graça aqui, eu vivo do quê? Eu pago minhas contas como, né? Então, não vou colocar todos aqui, não porque não dá, mas porque eu não posso fazer isso, porque esse é o meu trabalho, né? Então, vou fazer uma análise de um poema aqui com vocês, que é o Ítaca, que é um poema que está justamente nessa parte mediterrânea, é o penúltimo poema dessa parte. Para quem tem o livro, ele está na página 91, mas eu vou colocar ele aqui para vocês, que é para você ter uma ideia, como eu disse, de como é o meu trabalho, né? Pelo menos um poema aqui você vai entender completamente, e espero que você goste e que, se puder, adquira o meu curso para a gente ler todos esses 60 poemas juntos e você sair entendendo todos eles, tá? Vou colocar o poema aqui, então. Bom, eis o poema Ítaca, peguei desse site da internet mesmo, tá? Tem falta uma divisão ali, né? Porque a gente tem são 2 estrofes. Se você olhar ali, ó, o sol rente ao mar é uma segunda estrofe. Mas na internet também tem isso, né? Os poemas estão tudo cagados, tem gente que bota estrofe, tem gente que não bota divisão. Aqui nesse site ele não botou, mas vamos seguir com ele, tá? Pra gente entender Ítaca.
Então, Ítaca é a cidade de Ulisses. Ulisses, também chamado de Odisseu. Se você já ouviu falar na Odisseia, você pensou direito, é isso mesmo, tá? Odisseu é o grande herói da Odisseia, né? Ele deixa a cidade de Ítaca, onde mora e tem a sua esposa, Penélope, e ele vai lutar na Guerra de Troia. E aí, quando acaba a Guerra de Troia, que é a história contada na Ilíada, que é outra epopeia, né? Quando acaba a Guerra de Troia, Ulisses, ou Odisseu, ele quer voltar para casa em Ítaca. Só que isso não será assim tão simples. Ele vai levar 20 anos para voltar para Ítaca, senão não seria uma epopeia, né? Uma epopeia é sempre um herói que tem uma missão muito difícil, né? Ele vai enfrentar muitos percalços no caminho para poder voltar para casa. E a Odisseia é a história de Odisseu, Ulisses tentando voltar para casa, que é Ítaca. Eu me lembro, quando eu estava no magistério é um curso que não existe mais, né? Que a gente fazia, era um curso técnico para dar aula para criança de primeira a quarta. Hoje em dia isso não existe mais. Para você dar aula para criança, você tem que fazer a faculdade de pedagogia, né? Tem que, né? A gente sabe que no Brasil acontece de tudo, mas enfim. Eu tive um professor de matemática, que foi o primeiro e único professor bom de matemática que eu tive na vida. Fico pensando, se eu tivesse tido aula com ele antes, talvez eu fosse melhor em matemática, né? Eu tive muitos professores ruins de matemática na minha vida, e acho que matemática a gente tem que ter bons professores, principalmente no começo, para fazer com que a gente entenda e aprecie um pouco a matemática, né? Mas enfim, professor chamado Ronaldo Nicolai. Já tentei achar ele nas redes sociais, não sei quantos anos teria Ronaldo Nicolai hoje, mas me lembro que ele um dia entrou na sala e passou um poema para a gente que chamava Ítaca. Não é esse, era um poema de um poeta grego, se eu não me engano. Eu já encontrei em outro momento na vida que fiz essa busca. Eu tenho, na verdade, a folhinha que o Ronaldo deu para a gente, né? No Extinto Ser Fã, onde eu fiz, aqui em Campinas, onde eu fiz o magistério, né? E eu me lembro dele discutir esse poema com a gente, tipo, na aula de matemática, que foi muito legal. E eu me lembro do começo, os primeiros versos que eram: se partires um dia rumo a Ítaca, faz votos que o caminho seja longo. Um pouco dessa ideia, né? A ideia da Odisseia é que Odisseu, para voltar para casa, vai demorar. Ítaca tem um sentido para gente que vem dessa cultura clássica, de um lugar para onde eu quero retornar, que eu não vejo a hora de chegar, mas que não vai ser tão fácil chegar lá. Ítaca é o destino final, onde tudo vai se resolver. Só que até eu chegar lá, são muitos problemas e muitos percalços, né? Vai ser uma epopeia. E esse poema dizia: se partires um dia rumo a Ítaca, faz votos que o caminho seja longo. E é um pouco dessa ideia, o poema falava um pouco sobre isso, de que o mais importante do que o destino é a viagem, né? Então, se você vai para Ítaca, tomara que demore, porque nesse caminho você vai passar por muitas experiências e você vai aprender muitas coisas. Se você sair daqui e chegar lá em 2 dias, agora, com Ulisses, como ele levou 20 anos para chegar em todas as coisas pelas quais ele passou, né? Mas sempre mirando Ítaca. Então, Ítaca tem para a gente, por conta desse contexto cultural greco-romano, essa ideia de um lugar para onde eu quero ir, de um lugar para onde eu quero voltar, de um lugar onde tudo é bom e quando eu chegar lá vai ser maravilhoso, mas a, a, o caminho em si vai ser cheio de percalços, né? E partindo dessa ideia, a dona Sofia diz: quando as luzes da noite se refletirem imóveis nas águas verdes de Bríndice, deixarás o cais confuso, onde se agitam palavras, passos, remos e guindastes. Veja que o porto de Bríndice, aqui eu procurei, é historicamente um porto de partida de viagens para o Oriente e para a Grécia. Então, é o início da viagem de retorno a Ítaca, né? E veja, é uma viagem que vai acontecer à noite, quando as luzes se refletirem imóveis nas águas verdes, deixarás as luzes da noite, então uma viagem que começa à noite, e aí tem toda essa simbologia da noite com o inconsciente, com o que é escuro, com o que eu não enxergo direito. Deixarás o cais confuso, onde se agitam palavras, passos, remos e guindastes. Veja que ela não usa vírgulas, isso é numa enumeração aqui que a gente teria, é uma característica super modernista, né? Mas você vai deixar para empreender essa viagem para Ítaca, para você voltar para esse lugar onde você quer tanto estar, essa viagem começa à noite e você tem que deixar esse caos confuso, que é o mundo moderno, né? O caos do cais, que tem palavras, passos, remos, guindastes, então, assim, é barulho, é movimento, são as máquinas do mundo moderno, para empreender esta viagem de retorno até esse lugar tão desejado. Essa viagem começa à noite e precisa haver uma ruptura com esse cotidiano urbano.
A alegria estará em ti acesa como um fruto. Veja, uma viagem, você está empolgado para começar. Geralmente, quando a gente começa uma viagem, a gente está empolgado mesmo, né? Irás à proa entre os negrumes da noite. Você vai estar lá na frente do barco querendo, né? Tá escuro, você não está enxergando nada, mas você vai estar animado, alegre, na frente do barco, sem nenhum vento, sem nenhuma brisa, só um sussurrar de búzio no silêncio. Então veja que a gente tem um mar calmo, não tem nem vento, não tem brisa, nada parece atrapalhar no início dessa viagem. Só um sussurrar de búzio no silêncio. O búzio, para a gente, está associado a essa ideia de destino, né? Os búzios são usados em jogos adivinhatórios ou divinatórios, como se eles tivessem o segredo do futuro, como se eu conseguisse fazer uma previsão. É algo do tipo, os búzios que no mar estão sabem o seu destino, né? Tem um sussurrar de búzios. Não está claro esse destino, mas existe. Mas pelo súbito balanço pressentirás os cabos. Opa, do nada, a viagem está muito tranquila no seu início, mas do nada a gente vai ter um súbito balanço. Quando o barco rolar na escuridão fechada, estarás perdida no interior da noite, no respirar do mar. Veja que vai haver um momento de desorientação. E é bonito porque ela usa o interlocutor, né, com quem ela fala, estarás perdida. É o interlocutor também feminino, né? Então, tá um mar calminho, mas do nada vai rolar uma desorientação. Estarás perdida no interior da noite, no respirar do mar, porque esta é a vigília de um segundo nascimento. E o que é vigília, né? Vigília é esse estado de espera consciente. A gente faz uma vigília. Então, sei lá, vai acontecer, sei lá, alguém está no hospital, a gente vai fazer uma vigília. O que é? A gente vai ficar aqui acordado, mandando boas intenções ou rezando. Eu estou esperando conscientemente alguma coisa aconteceu. Estou esperando o resultado da operação, por exemplo, né? É uma vigília consciente de algo que vai acontecer. Mas o que vai acontecer? É um segundo nascimento. E aqui a gente já começa a entender. Você vai falar, eu não entendi, mas eu estou te explicando, então entenda que essa Ítaca, na verdade, é uma experiência de renascimento, mas é uma experiência espiritual. É uma experiência interna. Esse segundo nascimento é você renascer. Mas é você. Ítaca é o quê? Ítaca sou eu, na verdade. É eu voltar para mim. Eu que me perco no mundo, no caos do cais confuso de palavras, movimento de palavras, passos, remos, guindastes. É voltar para o que importa, voltar para Ítaca, voltar para esse lugar onde eu sempre quis estar, mas voltar para si, para a sua essência, que a gente vai perdendo ao longo da vida, não é um processo simples, vai rolar desorientação do nada, né? Você vai, sei lá, eu fico imaginando que é tipo uma terapia, assim, né? Vamos fazer terapia? Para que a gente faz terapia? A gente faz terapia para se conhecer melhor, para se entender melhor, para se relacionar melhor com o mundo que nos cerca, para entender como a gente funciona e como o mundo nos afeta. E no começo, ai, que gostoso, vou fazer terapia. E tem momentos em que o negócio vai ser turbulento. Essa viagem não vai ser simples. E é uma viagem com que destino? Nós mesmos, né? Nos reencontrar. Poxa, se sou eu devia saber quem eu sou. Mas às vezes a gente não sabe. E aí a terapia serve para isso. E não é uma viagem gostosinha pelo mar tranquilo. Às vezes vai ter esse momento de desorientação. Aí a gente teria aqui uma estrofe nova, né? O sol rente ao mar te acordará no intenso azul. Veja que a viagem começa de noite, mas ela termina de dia. E aqui o sol, de maneira geral, na obra da Sofia, essa ideia de luz, de clareza, de iluminação, de racional, de entendi. Sabe os personagenzinhos em tirinhas, né? Quando entende, eu tenho uma ideia, tem assim de uma luzinha na cabeça, né? Que é a ideia do iluminismo, a luz como razão, né? Esse renascimento ele se dá na luz. O sol rente ao mar te acordará no intenso azul. Subirás devagar como os ressuscitados. Olha essa ideia de subir. Eu saio da escuridão em direção à luz, que é um segundo nascimento, sair de dentro do escuro do corpo da mãe e sair para a luz do mundo, né? Terás recuperado o teu selo, a tua sabedoria inicial. Olha, recuperado sempre foi seu, mas estava perdido. E você vai recuperar. Não é descobrir, é recuperar. Porque a gente nasce a gente. E, de certa forma, a gente se perde ao longo da vida. Porque a gente quer agradar o outro, porque a gente quer ser como o outro, porque o mundo faz com que a gente tenha que deixar coisas nossas. E aí, essa ideia de que
para voltar para nós mesmos, que é a nossa Ítaca, esse lugar onde a gente se sente bem, para onde a gente quer voltar, a gente precisa empreender essa viagem dolorosa de desorientação em alguns momentos, mas que é um segundo nascimento, e a gente recupera o teu selo, a tua identidade, quem você de fato é, a tua sabedoria inicial, como se nós nascêssemos com uma sabedoria que a gente vai perdendo, né? Criança tem uma sabedoria e a gente perde essas coisas ao longo da vida, né? Emergirás, de novo a ideia de emergir, de sair do fundo e vir à superfície. Emergirás confirmada e reunida, olha que bonito isso, inteira. Você não está mais dividida. Emergirás confirmada e reunida, una, inteira. Você com todas as suas partes. Espantada e jovem, como as estátuas arcaicas. Essas estátuas arcaicas são as estátuas que a gente chama, as que representam meninos são couros, né? Eu esqueço, não é Kairos, eu esqueço, são umas estátuas de um período um pouquinho antes do grande auge da estátua grega, né? Quando eles estavam ali, quase, é um estágio antes do nível perfeito da representação da anatomia humana que eles vão conseguir fazer mais para frente, né? São imagens de jovens, eram representações, estátuas, esculturas de jovens. Então, são muito antigas, são estátuas arcaicas, mas tem essa pureza original da juventude. Emergirás confirmada e reunida, espantada e jovem como as estátuas arcaicas, com os gestos enrolados ainda nas dobras do teu manto, como um bebê que está no manto, você está nascendo de novo, né? Essa ideia, como um bebê recém-nascido para o mundo. O retorno à Ítaca é um retorno a si mesmo. E é uma longa jornada, cheia de perigos e percalços, como a Odisseia, mas cuja recompensa é a Ítaca. Voltar para casa é voltar para si mesmo. É a ideia da gente mesmo como casa. Então, ela representa isso com essa travessia noturna de barco, que simboliza um processo de transformação interior. Você reencontrar a sua identidade essencial. E para isso, você vai atravessar a escuridão. Você tem que abandonar o ruído do mundo para se reencontrar. Essa ideia de Ítaca como um processo de retorno a si. Quando as luzes da noite se refletirem imóveis nas águas verdes de Bríndice, deixarás o caos confuso, onde se agitam palavras, passos, remos e guindastes. A alegria estará em ti acesa como um fruto. Irás à proa entre os negrumes da noite sem nenhum vento, sem nenhuma brisa, só um sussurrar de búzio no silêncio. Mas pelo súbito balanço pressentirás os cabos. Quando o barco rolar na escuridão fechada, estarás perdida no interior da noite, no respirar do mar, porque esta é a vigília de um segundo nascimento. O sol rente ao mar te acordará no intenso azul. Subirás devagar como os ressuscitados. Terás recuperado o teu selo, a tua sabedoria inicial. Emergirás confirmada e reunida, espantada e jovem como as estátuas arcaicas, com os gestos enrolados ainda nas dobras do teu manto. É bonito, eu acho tão bonito. E é isso, é simbólico, metafórico, é filosófico, né? Mas é tão bonito. Essa ideia, né? Estarás perdida no interior da noite, no respirar do mar. Olha como a gente tem essa ideia do interior da noite, que é escuro, que é inconsciente, que é um profundo mergulho de onde eu vou emergir, né? E ao mesmo tempo no interior do mar, esse mergulho profundo do qual a gente sobe. Tem um outro poema aqui que ela fala do filho pródigo, que ela vai falar dessa mesma ideia, né, de voltar os passos para dentro de si. E aí a gente vê que essa é uma obra de uma poeta madura, uma poeta de maturidade. Quando publica a Geografia, Dona Sofia tem 48 anos. Não é uma jovenzinha. Não é a Narcisa Amália publicando nebulosas com 20 anos, sabe? É uma mulher que já está num outro patamar, num outro momento da vida, e a vida tem esses momentos. É estranho uma menina de 20 anos agir como uma mulher de 48, assim como é super estranho uma mulher de 48 agir como uma mulher de 20 anos, né? Mas essa é uma poesia de maturidade. E talvez esse processo de se reencontrar, e não estou dizendo que ele só pode acontecer aos 48 anos, não é isso, né? Mas tem a ver com isso, porque a gente nasce com essa sabedoria inicial que ela diz aqui, com esse selo, e a gente perde isso ao longo da vida, né? Porque eu vou num comportamento de manada, porque, poxa, eu gosto disso. Mas meu grupinho não gosta, então eu acabo abandonando. Ou meus pais não querem, então eu não faço. Ou meu namorado, minha namorada não quer, eu não faço. Ou, eu tenho vergonha que as pessoas vão pensar. E a gente vai se perdendo. E há um momento que a gente precisa voltar para quem a gente é, para essa Ítaca, essa casa onde a gente se sente confortável, né? Mas a gente está tão longe dela, vai ser uma viagem tão difícil.
que precisa ser empreendida, segundo a dona Sofia, né? Mais ou menos isso. Eu, depois dos 19, né? Eu, com a idade que eu tenho hoje, eu tenho muita certeza do que eu quero e do que eu não quero para mim, né? Que é uma coisa que na juventude acontece, todo mundo vai, aí você não quer ir, mas todo mundo vai, você vai. Cara, todo mundo vai, eu não quero ir, eu não vou, hoje eu não vou. Ou eu quero fazer uma coisa, ninguém quer fazer comigo, eu vou fazer sozinha, ou eu vou achar quem queira fazer comigo, mas eu vou fazer, né? Ai, todo mundo gosta, eu não gosto, não vou fazer. Ai, todo mundo usa, foda-se, eu não quero. Esse meu turbante, eu adoro, minha marca pessoal, eu gosto de usar, eu gosto, acho que ele fica bonito, e fica bom também os dias que meu cabelo tá cagado. Se alguém chega e fala assim, nossa, esse turbante, nossa, fica muito feio, nada a ver com você, foda-se, eu vou continuar usando. Talvez aos 17, se alguém falasse isso, eu ficasse, ai, não vou usar, é feio, né? E, de novo, não há problema em ser assim, porque isso é próprio dos 17, é próprio dos 13, talvez até um pouco mais, quando a gente ainda está tentando entender o que a gente é, do que a gente gosta, o que a gente quer da vida. Eu sei exatamente quais são os meus sonhos e o que eu preciso fazer para chegar lá. E já sei também, tipo, olha, isso eu queria muito, mas eu já sei que nessa vida não vai dar. Mas eu quero A, B e C. E eu sei o que eu preciso fazer e qual é o meu caminho para eu chegar em A, B, C. Mas eu preciso saber primeiro para onde eu quero ir, né? E para eu saber onde eu quero ir, eu preciso ter essa noção de quem sou e me conhecer. Então, qual é o lugar aqui? Esse Ítaca, dentro dessa geografia, que é um lugar que de fato existe, mas que é um lugar simbólico. E para a dona Sofia, esse Ítaca somos nós mesmos, né? Esse segundo nascimento se livra do caos, do cais confuso e dos barulhos do mundo e empreenda essa viagem de retorno a si, que de novo pode ser a terapia ou pode ser um processo nosso, né, de voltar a memórias afetivas e entender o que faz sentido, o que não faz, por que eu sou assim, o que me fez ser assim, o que é meu que eu consigo, que é um defeito que eu posso tentar melhorar, e o que é meu e é aquilo, o que eu vou morrer sendo assim, porque isso faz parte de mim, ou o que eu ainda não sei que eu posso aprender. Faz sentido eu aprender isso, ainda dá? Ou, cara, não faz sentido, todo mundo faz, mas para mim não faz. Eu acho que vocês já entenderam, né? Entenda que a profundidade dos poemas da Dona Sofia é uma coisa muito legal. E que, às vezes, numa primeira leitura rápida e apressada, a gente não pega. Ou se eu vou ficar analisando, Ítaca é um substantivo. Foda-se, a questão aqui não é essa, né? De novo, eu fico muito orgulhosa do trabalho que eu fiz de análise de todos esses poemas, do mesmo jeito que eu explico Ítaca, e agora você entendeu tudo de Ítaca, dá para você entender todos os 60 poemas com o meu curso, né? Na verdade, todas as obras que eu trabalho, que eu tenho, é esse. É por isso que demora um pouco, né? Para sair, porque eu não faço isso em uma semana, né? Tem todo um trampo. Mas é um trampo que vale a pena. Eu comecei geografia com preguiça, no meio do caminho eu fiquei cansada, mas quando acabou, eu falei, poxa, que legal, tem tantos poemas bonitos aqui, tem tantos poemas legais, e eu espero que você consiga apreciar essa obra, Geografia, né, da Dona Sofia. Você percebe o que eu falo? Você precisa decorar a Ítaca? Não. Mas você precisa, assim, saber o que é Ítaca e você entendeu aqui o poema. Se esse poema aparecer na prova um dia, você sabe do que ele fala. Pode fazer qualquer pergunta de Ítaca que eu vou saber responder. Eu dominei esse poema, né? Então, é esse o trampo. Eu espero que você possa se juntar a mim, vir prestigiar o meu trabalho, fazer esse curso e os outros comigo. Mas se você, por alguma razão, não puder, espero que esse vídeo te ajude a entender um pouquinho por onde passa a Dona Sofia, para que você faça esse trabalho profundo de entender essa poesia, que é profunda e tem uma aparência muito simples, mas é bastante profunda. Nem todos os poemas são super legais, mas não é um negócio tipo assim, que chato. Eu achei bonito, eu achei interessante, né? Falou comigo em algum lugar, não é o tipo de obra que eu mais gosto, mas me tocou num lugar interessante. Essa frase fica estranha, mas me tocou num lugar interessante, fez sentido para mim, e eu adorei geografia, tá? Não vou mentir dizer que é uma obra fácil, não é que não dá trabalho, dá, mas é um trabalho que vale a pena. Diferente de Nebulosa, dá um puta de um trabalho, no fim você fala, meu Deus, que saco. Aqui não, tá? Quem sabe você vai até usar umas frases pro seu Instagram, sei lá. Comenta aqui para mim, você já está estudando geografia, está achando fácil, está achando difícil, como é que tá? Já tem um poema preferido? Gostou desse Ítaca aqui? Ficou com vontade de ler mais? Você que nem vestibulando mas achou bonito? Deixa aqui um comentário para mim, que faz bastante diferença, ainda mais agora que eu fiquei uma semana e meia parada aqui, o algoritmo vai me cagar, conto com você, manda esse vídeo para as pessoas que vão prestar vestibular ou que gostam de poesia, né? E vamos conversar. Eu volto, tá? Da lista FUVEST 2027, falta só a Paixão Segundo GH. Eu não vou dar spoiler, mas eu acho que eu já dei em outros momentos aqui dizendo o quanto eu odeio
ter que trabalhar com esse livro. Não estou dizendo que eu odeio Clarice Lispector, não estou dizendo que eu odeio esse livro, eu odeio ter que explicar este livro, que é um livro bem difícil e que não me agrada. Mas eu tenho escolha? Não tenho. Mas deixa esse problema para a Juliana do futuro, tá? Enquanto isso, veja os outros vídeos aqui, reveja, comenta, divulga, manda para todo mundo, me ajuda e se puder vir apoiar o meu trabalho no Método Bisturi, eu vou ficar bastante feliz, tá? Um beijo, falou, valeu, a gente se vê por aí. É nóis.